Vamos então entrar no sofista. Para entrar no sofista, eu preciso, antes, fazer uma introdução à teoria do ser de Platão. A teoria do ser de Platão não é simplesmente a teoria de Parmênides repetida, digamos assim, né? É uma teoria diferente, uma teoria muito mais abrangente, muito mais complexa, muito mais rica, que incorpora como fundamento, como tese central, a tese parmenídica da impossibilidade do não ser. Repito, da impossibilidade do não ser ser e da impossibilidade de pensarmos o não ser e da impossibilidade de dizermos algo sobre o não ser e utilizarmos a expressão que algo não é, porque já essa expressão é contraditória. Algo não é contraditório, porque já estou pressupondo que é algo. Se é algo, não pode ser nada. Ok? Bem, então eu vou entrar um pouco na teoria platônica das formas. Por questões de tradução, nós podemos traduzir de várias formas, de várias maneiras, a expressão teoria platônica das formas. Pode ser a teoria platônica das ideias, pode ser a teoria platônica dos modelos ideais, a teoria platônica dos modelos também, né? Entendendo que essas formas, esses modelos, são formas que não existem aqui materialmente, mas que existem num tipo de existência superior, porque a existência material, corpórea, para Platão, é perecível, ele é idealista, enquanto que a existência espiritual, ideal, não é eterna. Então, eu vou ler essa parte que está no início do texto do sofista que eu enviei para vocês, eu aqui postei no Siga. Teoria platônica das formas ou teoria platônica dos modelos ideais. Então, eu digo, os modelos de tudo aquilo que existe na natureza e no mundo em que estamos, existem no mundo que não é este corpóreo, no chamado mundo das ideias ou das formas. Então eu digo, estou usando isto para explicar apenas a expressão realidade paralela. Porque haveria uma realidade paralela. Nós estamos nesta realidade concreta, corpórea, mas há uma realidade paralela. Para dizer de outra forma, se todo mundo deve ter tido aula sobre o mito da caverna, o fogo, o fogo que está atrás dos homens acorrentados na caverna platônica, é a cópia imperfeita da luz que está fora, no mundo paralelo, fora, do outro lado, do além da caverna, que é o Sol. Então, propriamente, o fogo é uma falsa luz, enquanto que a luz essencial, própria, é a luz do Sol, que é a metáfora que o próprio Platão utiliza no livro 7 da República. Então eu continuo. Dessas ideias é que as coisas que existem no mundo são meras cópias. E claro, segundo Platão, de todas as coisas que existem aqui, a sua ideia é perfeita. E eu continuo e pergunto, por que imperfeita? Por que uma cópia imperfeita? Porque são cópias imperfeitas? Porque partilham da matéria. Então isso é importante porque a matéria é corruptível, para usar um termo que incorpora todos os sentidos, inclusive éticos, além de físicos. As coisas materiais não são permanentes, mudam, se corrompem e morrem. As coisas materiais são imperfeitas. Elas apenas partilham das propriedades das ideias, na medida em que partilham das suas formas. Então temos aqui, esta é uma teoria da participação. Esta teoria de Platão é conhecida como a teoria da participação do ser, a teoria do ser da participação, ou seja, as coisas materiais participam
das essências que estão em outro mundo para serem o que são. Então, o círculo partilha ou participa da ideia de circularidade, só que a ideia de circularidade é perfeita, enquanto que o círculo não é perfeito. De fato, podemos até usar a física contemporânea, não há uma esfera perfeita no mundo físico. Não há. Alguém saberia dizer por que não há uma esfera perfeita? Na Terra, no planeta nosso, é impossível construirmos uma esfera perfeita. Por quê? Por causa da gravidade. Ela sempre será como um pouquinho achatada nos polos, justamente pela gravidade. Então ela não pode ser perfeita. Então, os seres humanos somos imperfeitos, mas copiamos a ideia de ser humano que ela é perfeita. E assim, todas as coisas. Então, eu não vou entrar muito nessa teoria, porque é muito mais do que conhecida, e já no segundo grau já se ensina. Bem, agora eu vou entrar na motivação do diálogo. Eu vou entrar na motivação do diálogo, o sofista. E esta parte é fundamental. Tudo bem, então, para entendermos o sofista, devemos entender a motivação do sofista, do diálogo. Então, está escrito, né, para vocês, qual é a motivação? Demonstrar que os sofistas se enganavam, ou seja, que eles estavam equivocados em muitas coisas e que, portanto, muitas das coisas que eles afirmavam ou ensinavam que eram, não eram. Faço um parêntese. Há dois grandes rivais de Platão nos diálogos. Os sofistas, objetos das críticas platônicas, ferrenhas, os sofistas. E quem mais? Os poetas. Os poetas e os sofistas. Tanto que, na República, os sofistas nem são expulsos. Não se expulsa os sofistas na República, se expulsa os poetas. Sim, Adila. A pergunta que eu fiz é: quais são os outros grandes rivais de Platão, que tem dois grandes inimigos? Os sofistas são uns e os outros, perguntei. Então, e a resposta é os poetas. Então eu disse: é interessante isso, porque na República ele não expulsa os sofistas, expulsa os poetas. A motivação do diálogo ou seja, o diálogo sofista é basicamente uma demonstração, a criação de uma teoria que permita demonstrar os falsos sábios, os falsos, que permita denunciar e refutar o falso conhecimento, denunciar o pseudo-conhecimento. Essa é a grande motivação. Então, evidentemente que o rival dele nesse diálogo são os sofistas. Então, vamos ver por quê. O que me parece também extremamente interessante. Isso que vou dizer, seguramente vocês não vão achar em lugar nenhum, porque é fruto de uma reflexão própria de muito tempo, sobre qual seria a razão do ódio contra os sofistas. O problema é que Platão teve que enfrentar os sofistas durante sua vida, assim como Sócrates tinha que enfrentá-los. Só que aqui está o nó da questão, o nó gordiano da questão está aqui. Ao querer mostrar Platão ou Sócrates, ou seja lá quem for, aos sofistas que eles estavam enganados, quando estavam, porque nem sempre estavam, essa é a questão. O sofista não é por ser sofista que estava sempre enganado, mas poderia estar, assim como Platão poderia estar. Só que, em princípio, o filósofo poderia discutir e aceitar que estava enganado, que para Platão esse não era o caso com os sofistas. Ao querer mostrar aos sofistas que estavam enganados,
quando estavam de fato, ou naquilo que estavam, os sofistas poderiam ter respondido a Platão o seguinte. Então eu estou aqui imaginando esta situação. Um sofista chega a Platão e diz, não, o que você acaba de dizer é falso, não é assim. Aí o sofista diria, Platão, o que você quer dizer ao afirmar que eu estou enganado? O sofista diria, Platão, como assim enganado? O que você quer dizer com isso? Então, Platão teria lhe respondido que você afirma coisas que não são. Tudo que você afirmou, aquilo que você afirmou, que vocês afirmam, não é. Aí os sofistas poderiam ter respondido, mas você, Platão, você não é parmenídico? Você não concorda com Parmênides? Depois de Platão dizer, vocês estão enganados porque o que vocês falam não é. Aí os sofistas, espera aí, Platão, espera aí. Você não é parmenídico? Você não segue a teoria de Parmênides? Aí o outro diria, claro. Sim, eu sigo a teoria do Parmênides. E a teoria do Parmênides não diz que só o ser é? Platão, sim. A teoria do Parmênides diz que o ser... Mas Platão lembra que não é só isso. Ele diz que só o ser é e que o não ser não é. Não diz isso, que o não ser não é. Aí Platão deveria dizer, sim, ele diz isso. Além do mais, Platão, tem outra coisa que ele diz. Que o não ser é impensável e indizível. Então, se o não ser é impensável e indizível, você não pode dizer que o que eu disse, o que acabei de dizer, o que eu afirmo, não é. Se você diz que é parmenídico. Então, o sofista se ampararia na teoria de Parmênides e diria, escuta, Parmênides, escuta, Platão, eu também sou parmenídico. Eu sou o mais parmenídico do mundo. Eu sou parmenídico até. Tanto eu sou parmenídico que eu te reclamo e te cobro que me digas que como assim isto que eu estou dizendo não é? Porque se eu sou parmenídico, tudo aquilo que eu digo, ou tudo aquilo que eu diga, ou tudo aquilo que eu venha dizer é. Por quê? Porque o não ser não é. E o não ser não é. 2, é impensável. E 3, é indizível. Então eu não posso dizer que não é. E você está dizendo que não é. Então eu te caio em cima com a teoria de Parmênides e te digo, cala a boca, porque isso não pode dizer. Você está enganado completamente. O não ser é impensável e indizível. Ponto. Então você fica quieto, porque tudo aquilo que eu diga é. Então veja a situação em que a teoria de Parmênides deixou a Platão. Porque os sofistas se ampararam na teoria parmenídica da impossibilidade do não ser. Do não ser, do não ser pensado e do não ser dito. Porque o não ser simplesmente nem é, nem pode ser pensado, nem pode ser dito. Então diriam aqui, continuando o que eu escrevi para vocês, então Platão diria ao sofista, se Parmênides tem razão, o não ser impensável, inomeável, impronunciável, inefável, tudo isso é sinônimo. Inefável é a mesma coisa que impronunciável, ou indizível, ou inomeável. Portanto, Platão diria, continuaria o sofista, nada do que eu diga ou nós dizemos não é. Ou seja, tudo o que afirmamos, se Parmênides está certo, é. E jamais poderia não ser. Compreendem? Então, por isto que Platão se viu forçado a escrever um texto refutando a teoria do Parmênides para estar em condições de refutar as teorias falsas dos sofistas e demonstrar que sim, que o não ser é, para poder mostrar que existe falsidade. Então aqui é um acréscimo. Então, para que a falsidade seja possível, para que eu possa denunciá-la, para que eu possa dizer isso é falso, ou seja, para que eu possa dizer isso é falso porque não é, eu preciso sair, abandonar ou refutar a teoria de Parmênides e construir outra, que é o que Platão faz neste diálogo, e por isso esse diálogo se chama também o sofista ou sobre o ser. Então, continuando o que está naquele
pequeno texto. Pelo anterior, então, Platão se viu forçado, que é o que estava dizendo, a propor uma teoria do ser que inclua o não ser. Que inclua o não ser e inclua o movimento. Para que seja possível distinguir entre conhecimento e pseudoconhecimento, entre ciência e pseudociência. E mostrar, assim, que o sofista possui uma pseudociência, que ele é dono de um pseudo-saber e de um falso conhecimento. Em consequência, para podermos distinguir entre ciência e não ciência, entre saber e não saber, era necessário permitir que o que não é seja pensado e possa ser dito. Era necessário, portanto, provar que o não ser pode ser pensado e pode ser dito, que era o que a teoria de Parmênides negava, proibia. Ou seja, que possamos dizer, dois pontos, isso não é, fecho aspas. Porque sem essa possibilidade, o falso é impossível. Portanto, para podermos distinguir entre ciência e pseudociência, é necessário que o não ser possa ser pensado e nomeado, possa ser dito, como acabo de dizer, isso não é. Isto é branco. Não é branco. Então eu digo, isto é branco, este celular é branco. Aí quando dá, reflete, parece branco, mas não, aí está preto. Então alguém diz, não, estás equivocado, isso não é branco, é preto. Tá, então é preto. Compreendem? Só que o não ser, pela teoria de Parmênides, não poderia ser. Não podia ser pensado, nem podia ser nomeado. Então, resumindo, se esse fosse o caso, Platão viu que os sofistas jamais poderiam ser refutados. Porque refutar e mostrar que o outro afirma o que... Porque refutar é mostrar que o que o outro afirma não é. Então, isto assim, do ponto de vista da filosofia, isto é maravilhoso. Né? Por quê? Porque temos o caso de um grande filósofo, de um dos maiores filósofos da história, que é Platão, que se afasta de uma teoria cara, muito cara a ele, fundamental no seu pensamento. E contradiz algo que ele, ou seja, contradiz teoricamente, o que eu pensava não é verdadeiro, não é correto por isto e por isto e por isto. Então, isso é assim decisivo para vocês compreenderem sempre, pensar que a filosofia não é aquele templo de teorias consagradas, eternamente verdadeiras, e que todos os filósofos concordam com elas, e que é como se fosse, como a minha imagem, uma igreja, um templo ao qual entram os fiéis para ler os ensinamentos dos santos, que seriam filósofos e filósofas, as santas e os santos que estão aí aos lados das paredes do templo, com as suas tabuletas, nas quais estão escritas suas verdades eternas, e obviamente todo mundo, os outros santos e santas concordariam com isso, porque formam parte da mesma religião e têm a mesma vocação. Não é assim. Então não é assim. Então esse diálogo é excelente por causa disso, né? Além de ser, primeiro que um diálogo assim, uma das melhores coisas que eu já li na minha vida, sem dúvida alguma, né? Então realmente este é um diálogo que tem que ser lido. É um diálogo complexo. Aliás, é um diálogo complexo. Aqui está o início do diálogo, e à esquerda o modelo que eu escrevi. No diálogo sofista temos dois problemas que se intercalam. O do sofista, que afirma que tudo o que ele diz é e não pode não ser. Ele, sofista, se amparando na teoria de Parmênides, essa é uma questão. E a outra, o problema do ser, que consiste na necessidade de provar que ou seja, para Platão, o problema do ser realmente, que consiste agora, o problema em provar que o não ser, de alguma má forma ou de alguma maneira, não é. A necessidade de reformular a teoria do ser para poder refutar o sofista e a sofística em geral.
Então aí já vamos começar então com a leitura do diálogo, né? O sofista. Sobre os personagens, vejam, está Teodoro, Sócrates, estrangeiro de Eleia e Teeteto. Quando eu dou aula no primeiro ano, Filosofia Antiga 1, e tem os calouros que vão entrando, que eventualmente nunca ouviram falar de, de, de Platão, não sabem, está por dentro, né, dos seus diálogos. Nos diálogos platônicos, Platão escolhe quase sempre, mas nem sempre, aqui um caso, quase sempre a figura de Sócrates é a figura central do diálogo, que é a figura que defende teorias. Esses diálogos, como digo, para os principiantes, para os calouros, não é um diálogo socrático, é um diálogo platônico. Em qualquer diálogo em que se mantenha uma teoria, se defenda uma teoria, como o sofista, como a República, em que se defende uma teoria da justiça, como o Mênon, em que se defende uma teoria do conhecimento, no Banquete, em que se defende uma teoria do amor. Na maioria dos diálogos, esses diálogos são teóricos, porque se defendem teorias, não são socráticos, em que não se defende nada, e os diálogos socráticos terminam em aporias, não se resolve nada, só se mostra que o interlocutor não sabe de que está falando. São os diálogos aporéticos, socráticos. Em dois diálogos, por exemplo, neste, a figura central que vai manter uma teoria é o estrangeiro. Por coincidência, não, ou não, claro que não é coincidência, mas o Platão escolhe que esse estrangeiro seja Eleata e seja um discípulo de Parmênides. Então ele escolhe um estrangeiro que chega em Atenas para defender uma teoria que não é a teoria de Parmênides, como ele mesmo diz. E outro diálogo temos também em que Sócrates não é a figura, outro diálogo teórico em que Sócrates não é a figura central, que é o Banquete, em que, de forma extremamente interessante, a Diotima, uma mulher, define o amor, e não um homem. Então, vamos entrar agora estamos então prestes, né, a entrarmos no sofista. Vamos ao diálogo. Começa o diálogo, eu vou ler assim rapidamente a parte que interessa. Fiz o compromisso de ontem, caro Sócrates, aqui trouxemos conosco esse estrangeiro natural de Eleia, né? Aí está o dado interessante, e que realmente é um filósofo, pertence ao círculo de Parmênides e Zenão. Lembra que Zenão era discípulo de Parmênides e escreveu as Aporiras de Zenão justamente para demonstrar que Parmênides estava certo, né? Então o Sócrates diz, caro Teodoro, não terias trazido assim sem eu saber um Deus e toda essa coisa, etc. Certamente que quem te acompanha, diz o Sócrates, é um Deus. Certamente quem te acompanha é um desses seres superiores que virá observar e contradizer como refutador divino a nós que somos fracos pensadores. Eu simplesmente, por uma questão teórica, sublinhei a palavra refutação, que refutação, que é elencos em grego antigo, e elencos significa várias coisas, né? Significa reproche, desgraça, desonra, e o verbo elenco significa envergonhar, refutar, examinar, né? Então, era mais. Por isso que há um comentador que atribui a Sócrates não a maiêutica, mas o método que ele utilizaria seria o método do elenco, porque a maiêutica não realmente descreve o que o Sócrates fazia, que seria envergonhar os interlocutores, como ele mesmo diz na Apologia, né, no diálogo Apologia de Sócrates. Bem, então,
como eu disse para vocês, aí começa o diálogo e eles decidem, então, quem vai discutir, você decide que quem discuta, quem converse, né, seja, seja a discussão entre o estrangeiro e o teto. Percebam, não é o Sócrates que entra aqui no meio. Isso é interessante porque repito mais uma vez, é um diálogo extremamente teórico. Então, como sabemos, Sócrates não defendeu teorias, não escreveu uma página, não publicou uma página, né? Então, seria esquisito que ele defendesse uma teoria tão sofisticada, e deve ser por isso que Platão decide, então, trazer esta figura que não menciona pelo nome, esse estrangeiro de Eleia, para discutir nem sequer com Sócrates, que não era teórico, mas com o Teeteto, ok?